Senhoras e senhores, muito bom dia a todos e a todas. É com grata satisfação que os organizadores, o Instituto de Pesquisas Ambientais e as coordenadorias da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, com o apoio da CETESB, Fundação Florestal, Agência Costeira e HC2, dão as boas-vindas aos participantes do seminário híbrido Manguezais na Década dos Oceanos, Manejo, Recuperação e a participação de pescadores artesanais e catadores, em celebração ao Dia Mundial de Proteção aos Manguezais, que deverá tratar desse importantíssimo ecossistema que proporciona inúmeros serviços ambientais ao ser humano, entre os quais destacamos a função de berçário para a reprodução de inúmeras espécies marinhas, como peixes e crustáceos, servir de proteção da zona costeira contra tempestades, controlando a erosão, e atuar como importante sumidouro de dióxido de carbono, gás de efeito estufa, fundamental no cenário de mudanças climáticas. Serão apresentadas e discutidas as técnicas de recuperação e manejo do ecossistema, a importância da educação ambiental na conservação e exploração sustentável e o papel do mercado de carbono no financiamento desse esforço governamental, acadêmico e da sociedade civil para a sua restauração. Para dar início ao nosso evento, eu convido para fazer as palavras de abertura a senhora Marinês Scherer, diretora técnica da Agência Costeira. Tá ligado? Bom dia a todas e todos. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. E eu gostaria de agradecer, em nome da Agência Brasileira de Costeiro, este convite para eu estar aqui, compor essa mesa de abertura com os colegas, e também agradecer a toda a organização do evento e a presença, né, de todas as pessoas que estão aqui presencialmente e que nos acompanham de forma virtual, né? Ainda essa maneira de acompanhar, eu acho que vai estar conosco por bastante tempo e também permite que pessoas que não estão aqui em São Paulo possam acompanhar o evento. Eu só queria dizer que esse convite me deixou muito feliz para estar aqui, porque me fez lembrar de uma das primeiras, da primeira ONG que eu ajudei a formar e que depois foi uma das primeiras OCIPs do Brasil, que trabalhava justamente com o tema de conscientização para as áreas de manguezal e recuperação em áreas de manguezal na ilha de Santa Catarina, em Florianópolis, que era a ONG Instituto Ambiental Ratones, que trabalhava na bacia do Rio Ratones e que hoje em dia se chama Instituto Ambientes em Rede, que continua trabalhando na zona costeira, mas cresceu e tem vários outros temas, programas e projetos. Então, é muito bom ver que depois de tanto tempo, isso foi bastante tempo atrás, gente, mas depois de tanto tempo, eu estou aqui de novo e nesse evento falando sobre manguezais, que tem realmente uma parte muito importante para mim em toda a minha trajetória profissional. Então, que tenhamos todos um bom evento. Agradecemos as palavras. Agradecemos as palavras da senhora Marinês Scherer e convidamos agora para fazer uso da palavra o senhor Geraldo Isink, sócio da HC2. Bom dia a todos. Estou super feliz e super entusiasmado. Quero agradecer a casa, a Agência Costeira e a CETESB por causa da viabilização desse importante seminário. Agradecer em especial também a doutora Yara, que nos brindará com a fala dela, e, como sempre, passar para a gente, de uma forma generosa, os seus conhecimentos, e muito nos ajudam. Agradecer também ao Martinos, que foi um pilar importante para a concretização desse seminário. Agradecer a todos os participantes presenciais e virtuais. E também, em especial, agradecer às pescadoras e os pescadores que homenageio com eles esse seminário, porque eles, na verdade, são nossos grandes bioindicadores, eles, na verdade, são nossos grandes colaboradores na preservação desse ecossistema tão importante. Estamos de frente a uma grande oportunidade.
Temos que somar esforços para a preservação do manguezal, temos seus infindáveis serviços ecossistêmicos que pouca gente ainda conhece. Na hora que a gente conhecer os serviços ecossistêmicos, na sua forma tão holística, talvez a gente tenha mais força, mais argumentos técnicos para convencer todo mundo realmente a fazer uma exploração sustentada e que visa a preservação, inclusive, dos nossos guardiões, que são os pescadores. Desejo a todos um dia super proveitoso, tenho certeza que o será, e espero que, junto com os outros eventos que estão acontecendo hoje no Brasil, porque hoje é o Dia Mundial do Mangue, ou nacional, pelo menos, então tem vários eventos acontecendo no Brasil, isso significa que está tendo uma corrente do bem para que realmente a gente não deixe de olhar para esse importantíssimo ecossistema. Tá? Se nós falamos tanto do agronegócios, o agronegócios também tem que entrar no sistema, o manguezal tem que fazer parte desse meio de encantar. Mais uma vez agradeço a presença de todo mundo e parabéns para todo mundo. Obrigada, senhor Geraldo, pelas palavras. Anunciamos agora as palavras do senhor Arunto Savastano, diretor-presidente da CETESB em exercício. Bom dia a todos aqui presentes, a quem nos acompanha aí virtualmente, né, pela rede social. Cumprimento aqui a mesa, muito bem composta, com pessoas ilustres aqui, que bem representam o tratamento desse assunto tão importante. É uma satisfação para nós aqui na CETESB recebermos aí todos vocês e acolher este evento tão importante, sabendo dessa importância e dos manguezais, né? Eu me lembro, quando estava no controle, acompanhava o pessoal de atendimento à emergência e via como era importante e delicada a abordagem de um atendimento à emergência quando ocorria qualquer derramamento de produto químico, combustível, etc., no manguezal, quão delicado esse ecossistema e como é importante o manejo, né, para a preservação desse ecossistema, que é muito importante, mas, por outro lado, também requer essa delicadeza, esse cuidado no tratamento, né? Então, a gente fica muito satisfeito de ver esse evento acontecer aqui na CETESB para tratar dessas questões de manejo e de cuidados com os manguezais, e também a questão da apresentação dos subsídios para a realização dessas conferências que nós vamos ter agora no final do ano, em novembro e dezembro, sobre diversidade biológica e mudanças climáticas. É muito importante também isso. Então, de fato, a gente fica muito feliz com a realização dessa empreitada, desse seminário, e deseja que haja mesmo bons resultados aí como produto dessa reunião. Muito obrigado. Agradecemos as palavras do senhor Arunto Savastano. E nós ouviremos agora as palavras do senhor José Amaral Wagner Neto, ele que é o secretário executivo de Infraestrutura e Meio Ambiente, nos falará de forma híbrida. Isso. Estão me ouvindo? Sim. Agora sim, secretário. Bom dia a todos. Tive uma dificuldade aqui de acionar o microfone.
Bom dia a todos. Queria cumprimentar a mesa, Marinês Scherer, o Geraldo, o meu colega Arunto, representando a presidência da CETESB, os colegas da CIMA e da Fundação Florestal, cumprimentar o Martinos e toda a equipe que trabalhou com ele na organização desse evento importantíssimo. Eu acredito que dessa reunião sairão contribuições importantes, né, para a continuidade das ações da Secretaria do Meio Ambiente com relação à conservação costeira e os novos desafios que se colocam para os oceanos no nosso país, no mundo. Eu creio que nada mais oportuno do que comemorar o Dia do Manguezal com uma reunião técnica de alto nível como essa. Eu acho que o Estado de São Paulo, na última década, fez um excelente trabalho no sentido de avançar, né, na regulação, avançar no diagnóstico, avançar no entendimento dos desafios da nossa gestão costeira e da proteção das áreas marinhas. Nós fizemos as APAs marinhas há 11, 12 anos atrás. Esse último mês foi concluído o último plano de manejo da APA Marinha Norte. Nesse mesmo período, nós avançamos na atualização do Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro. Vamos entregar agora, nesse final de ano, o zoneamento ecológico econômico do Estado de São Paulo, que também consolida, né, essa abordagem, né, do território marinho costeiro. Eu creio que é um avanço, uma contribuição importantíssima que São Paulo deu, especialmente porque se fez tudo isso com um processo participativo muito intenso, né? Ouvindo os atores, as partes, todas as partes interessadas na conservação e no uso, né, do território marinho costeiro. Eu creio que nós temos hoje uma base aqui no estado de São Paulo muito importante para dar um passo além, né? Eu acredito que, com tudo isso que nós já conseguimos, enfim, consolidar do ponto de vista de planejamento, de diagnóstico, de entendimento do que ainda falta conhecer, né, cientificamente com relação a esse território, nós devemos agora dar um passo à frente, no sentido de criar um programa de conservação marinha costeira que vá além, né, da conservação e que possa também explorar os novos desafios e as novas oportunidades de um desenvolvimento sustentável, de uma nova bioeconomia voltada para a área marinha costeira. Eu acho que nós estamos, obviamente, no final de gestão, mas tenho conversado com os colegas, especialmente com o Rodrigo, da Fundação Florestal, que nós podemos, pelo menos, iniciar um processo nesse sentido, para que as políticas públicas para esse território possam ter uma consolidação, uma cara, uma perspectiva de recursos, de orçamento, tanto público como privado, para que a gente possa transformar esse esforço todo que foi feito em ações, em projetos, em programas. Então, eu acredito que esse seminário trará uma contribuição muito grande para que a gente possa iniciar essa nova etapa, que é uma responsabilidade muito grande da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente
e contando, como sempre, com a participação de todos vocês, em especial com o pessoal da academia, né, dos pescadores, das populações tradicionais que vivem na nossa costa paulista. Agradeço mais uma vez a todos e desejo um seminário bastante produtivo para todos. Muito obrigado. Obrigada, secretário, pelas palavras. E assim terminamos, então, a abertura formal, né, do nosso evento. E marcando o início das atividades técnicas, agora teremos a palestra magna, proferida pela senhora Yara Scheffer Novelli, do Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo, que irá discorrer sobre o tema Manguezais do Brasil, citação atual de conservação e possíveis cenários. A professora Yara é bacharel e licenciada em História Natural pela Universidade do Brasil, doutora em Ciências da área de Zoologia do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo, livre-docente em Oceanografia Biológica do Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo, professora sênior do Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo, sócio fundadora do Instituto Bioma Brasil, o IBB, é também vice-presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, o PROAM, membro do grupo de especialistas em manguezais da União Internacional para a Conservação da Natureza, a IUCN, especialista junto ao Comitê Técnico e Científico da Convenção de Rasmar, é membro da Liga das Mulheres pelo Oceano e, por último, mas não menos importante, como ela gosta de destacar, foi coordenadora da SINP, que é a Coordenadoria de Informações Técnicas, Documentação e Pesquisa Ambiental da Secretaria de Estado do Meio Ambiente de São Paulo, de 1992 a 1995, como responsável pela gestão dos institutos de Botânica, Geológico, Florestal do Estado, de todas as unidades de conservação, incluindo estações ecológicas, parque estadual, estações experimentais, viveiros florestais, hortos florestais e florestas estaduais, além de apoiar a gestão da Reserva da Biosfera do Cinturão Verde da cidade de São Paulo. Professora Yara, a palavra é sua. Bom, muito bom dia a todos, e pelo meu currículo, vocês podem dizer que eu estou me sentindo como o bom filho a casa torna. Eu estive aqui de 92 a 95 na Secretaria do Meio Ambiente, à época não era uma subdivisão de uma Secretaria de Estado, e muito me fez aprender da realidade desse grande estado de São Paulo. Eu sou uma carioca de nascimento, mas já adotei e acho que fui adotada por São Paulo. E cumprimento o senhor secretário executivo de Infraestrutura e Meio Ambiente, daqui do estado de São Paulo, a Secretaria do Meio Ambiente, ao senhor diretor-presidente da CETESB, doutor Arunto Savastano, o Geraldo Ezinck, Martino Silé, Marinês Scherer, e andei aqui olhando no meu entorno e vi tantos ex-alunos que eu comecei a listar a Kitty, o Paul, o Fabrício, a Carol, o Roberto, a Gisela Menezes, que já passou por aqui, e aí vai a lista, e se pudéssemos nomear os que estão nos assistindo remotamente, eu garanto que essa lista seria muito amplificada. Então, as gerações passadas, presentes e futuras que estão se encaminhando com amor aos manguezais, nós aqui saudamos a todos e todas. E eu gostaria que passasse a nossa apresentação, nosso auxiliar de mesa, por favor. Então, aqui apenas uma colocação, eu acho que a tela ficou meio cortada, tem um problema com o tamanho da tela, mas tudo bem, estamos aqui abrindo a parte das palestras e das manifestações sobre esse dia 26 de julho, e aqui estamos em 2022, e passando... Você tem aí o passador, obrigado. Tem um cabeçalho ali, mas é assim mesmo?
o cabeçalho que não... Ah, tá, então vamos lá. Então, beleza, rapaz, muito obrigada. Isso. Então, o título para o qual fui convidada é a situação atual de conservação e possíveis cenários aos manguezais brasileiros. Não é aqui? Está muito longe, será? Voltou. Agora. Então eu aponto para você e você passa. Mídia eletrônica. Bom, então, 26 de julho, desde 2004, foi decretado o Dia Mundial de Proteção dos Manguezais. E São Paulo, Estado de São Paulo, este ano, dia 13 de janeiro, também instituiu o Dia Estadual de Proteção aos Manguezais, a ser comemorado em todos os dias 26 de julho. 26 de julho também é o dia da avó de Jesus Cristo, dia de Santana. E isso, então, traz à memória toda essa situação dos manguezais como grandes protetores de suas crias e das suas crias animais, de todas as criaturas, eu diria, como dizem os franciscanos, proteção às criaturas. No Brasil, nós temos 1.400.000 hectares de manguezais, que são dados de 2015 do Atlas dos Manguezais do Brasil, que é a último dado oficial. Volta. Temos problemas? Quer voltar? Não, olha eu aí. Eu posso... não. Aí. No mundo, são 13 milhões de hectares de manguezais e os dados que eu estou citando aqui são do ano 2000. Dos 123 países que têm manguezais, esses dados equivalem a 118 dos 123 países. O Brasil ocupa segundo ou terceiro lugar em área. Por que essa dúvida? Porque os métodos de estimativa das áreas cobertas por manguezal variam bastante, principalmente nas áreas equatoriais, onde as nuvens atrapalham bastante a definição do que está sendo visto pelos satélites. Meu sócio. Será que eu chegando mais perto resolve? Bom, onde nós temos manguezais? Ao longo da costa do litoral brasileiro, dos 4 graus 26 minutos norte, que é o extremo norte do Brasil, do Oiapoque, lá no Amapá, até 28 graus 30 minutos sul, que é no município de Laguna, em Santa Catarina. E nós vemos que há uma grande correspondência entre situações meteorológicas que promovem essa definição dessas áreas dentro de uma amplitude latitudinal que vai do tropical ao intertropical. Próximo. Com algumas visitas que fizemos desde o extremo norte até o sul de ocorrência dos manguezais, aí estávamos na Ilha de Maracá, que é uma estação ecológica, no litoral do estado do Amapá, onde vocês podem ver em escala o tamanho dessas formações, desse ecossistema. Na figura mais à direita, sou euzinha ali, e vocês podem imaginar a estatura desse bosque de mangue vermelho. E no extremo esquerdo é um bosque de siriúba, um siriubal, que é de Avicênia.
E a nossa amiga, talvez você conheça, Marinês. Marinês é a Leonor do Departamento de Botânica da Federal de Santa Catarina, que fez parte dessa expedição aos manguezais da Ilha de Maracá. Próximo, por favor. Aí, a 1 grau de latitude sul, nós temos os manguezais, uma representação das reentrâncias do Pará e do Maranhão. São manguezais belíssimos, diretamente expostos ao Atlântico. Não estão envolvidos em áreas estuarinas. Próximo. Aí já chegamos a Cananéia, rapidamente, onde já começamos a ver o aparecimento de marisma, que são gramíneas, substituindo algumas áreas de manguezal. Essa área da foto é na Ilha do Cardoso. Eita! Senhores, por favor, ponham no mudo do telefone celular. Obrigada. Então, nós temos aí o início de uma colonização, de uma substituição dos manguezais por marismas que vão ocorrendo à medida que vamos mais para o sul, em zonas temperadas. Próximo. Brevemente, características estruturais, por favor. Opa, acho que passaram 2, isso. Aí uma visão geral do ecossistema manguezal. Nós vamos falar do todo, não somente das plantas, porque planta é um compartimento, mas nós estamos falando de um ecossistema bem mais complexo, que vocês viram já numa das primeiras figuras, que depende de situações desde meteorológicas, climatológicas. Então, o ecossistema depende de um grande número de condicionantes abióticas e bióticas. Próximo. Então, aí temos um esquema mostrando a influência desde a amplitude das marés, o vai e vem das marés, que nas nossas regiões são de 2 vezes por dia, a influência da energia solar, marés, os nutrientes que são carreados pelos rios e pelas águas marinhas costeiras, influência da energia das ondas e do próprio mar, como ressacas ou não, junto às costas, e a influência de água doce, que pode ser carreada desde por rios, como pela própria chuva. Todos esses fatores abióticos são muito específicos de lugar para lugar. E aí vocês veem que até o substrato, a granulometria do sedimento influencia, a drenagem terrestre influencia, daí a importância de ver quando estradas na zona costeira interrompem o fluxo de água doce que chega ao sistema costeiro, todo o clima. Então, isso dá a ideia da complexidade de todo o ecossistema e de que cada lugar é um lugar. Por isso, Odum chamou de assinatura energética. Não existem 2 manguezais iguais. Cada lugar é único, é a impressão digital daquele manguezal, que nunca nós vamos ter condições repetidas. Podem ser similares, os manguezais da Baixada Santista, os manguezais de Cananéia, podemos ver grande similaridade, amplitude de maré, tudo isso, mas já vamos ver que o contraforte da Serra do Mar em Cananéia está numa posição bem diferente do que temos na Baixada Santista, etc. Aqui, em Fernando de Noronha, a influência da hidrodinâmica sobre o ecossistema manguezal. O único manguezal de ilha oceânica no Atlântico Sul fica em Fernando de Noronha. É o Mangue de Sueste, o manguezal do Sueste, na Baía de Sueste. Esse manguezal está confinado entre 2 dunas arenosas. Nessa cava, junta-se água doce de um riacho, que é o rio Maceió, que foi barrado há alguns anos e está reduzindo o aporte de água doce para esse manguezal muito especial. E é um manguezal mais especial ainda, que ele é formado unicamente de mangue branco, de Laguncularia racemosa. São árvores com um diâmetro imenso, é uma área, vocês podem ver aqui ao lado direito, a beleza desse bosque de mangue
na ilha de Fernando de Noronha. Ele está bem protegido e são exigidas muitas qualificações para que pesquisadores possam adentrar nessa área para estudar. Tivemos um projeto conjunto com a Universidade de Pernambuco e a Federal de Pernambuco, coordenado pelo Clemente Coelho Júnior, nosso ex-aluno do IOR. E vocês podem ver essa barra que se rompe, às vezes uma vez por ano, às vezes duas, que é a única chance da água do mar entrar e renovar a água dessa pequena lagoa que fica no interior desse mangue, desse bosque. Próximo, por favor. As marés, outro fator importante. Aí fotos de uma mesma área de mangue. Uma maré baixa, mostrando a região do Lavado, que fica na frente do bosque de mangue, e aqui à direita, o manguezal na maré alta. Então, podemos imaginar a grande diferença em termos da vida da meiofauna nesse lavado e mesmo no sedimento para dentro do bosque de mangue. Próximo. Os substratos variam muito. Aí vocês me veem em 86, em plena região macro-mareal, no Rio Amazonas, onde em verdadeira grandeza, eu senti a densidade da lama no Rio Amazonas. E aqui abaixo, na Baía do Araçá, em São Sebastião, litoral norte de São Paulo, na maré baixa, a diferença da estrutura desses substratos. Próximo. E a cananeia, vocês também um outro tipo de substrato bastante arenoso. Próximo. E eu vou mostrar aqui uma sequência de tipos de substrato onde nós encontramos plantas de mangue, mas raramente bosques de mangue. O próximo, por favor. Aqui mais arenoso, vocês veem as raízes com geotropismo negativo. Próximo. Aqui é o mangue de pedra, que tem lá em Búzios, ao norte de Búzios, estado do Rio de Janeiro. Próximo. E agora vamos ter um voo de pássaro, rapidamente, passando pelas espécies vegetais típicas de um manguezal, que são os mangues. As plantas são conhecidas como mangues. Então, nós temos esse mangue vermelho, que são duas espécies, a Harrissone e a racemosa, que só ocorrem ali do delta do Parnaíba, em território brasileiro, até o Amapá. Mas ao norte, e inclusive do lado pacífico do continente americano, nós também temos essas duas espécies do mangue vermelho. Não chegam abaixo da latitude do delta do Parnaíba em nosso território. E aí vem tal, que é uma híbrida, essa de cima é híbrida da racemosa com a mangle, aí vem a confusão e dos taxônomos. Eu não me meto em briga de taxônomo, porque é coisa de cachorro grande. Próxima. Esse é o mangue vermelho que nós conhecemos, a Rhizophyra mangle, e no seu limite latitudinal de ocorrência, havia esse mangue na Praia do Sonho, no município de São José, na parte continental de Santa Catarina. Hoje em dia já é um condomínio. Próximo. Aqui um exemplo tanto da árvore, da formação estrutural, arquitetônica dessa árvore, dessa espécie, o detalhe dos botões, o detalhe da flor e um detalhe dos propágulos, que são os próximos indivíduos que vão levar, ou boiando, ou caindo no solo aos pés da árvore-mãe, darão origem ao próximo indivíduo. Próximo, por favor. Agora, a Avicênia, que é o mangue preto, nós temos esse mangue preto que é conhecido como Avicênia germinans, que tem desde a Flórida até o norte do estado do Rio de Janeiro. Essa figurinha de cima, a grande diferença são as folhas bem pontudas. E em todo o litoral brasileiro nós temos a chaueriana, que é essa de ponta bem oblonga. Tem mais diferenças. Próxima. Que é a flor
Isso também é caráter taxonômico. A flor dessa chaueriana que nós temos aqui entre nós, ela tem toda a parte dos pistilos florais, a parte de reprodução, bem dentro dessa proteção dada pelas pétalas. O resto, o aspecto geral, são árvores de tronco geralmente bem escurecido, por isso são chamadas vulgarmente de mangue preto. Por quê? Porque são árvores que expelem, excretam o excesso de sal pelas folhas e, como o sal é higroscópico, escorre pelos troncos e fica mais difícil de líquens se apoderarem e se desenvolverem. Então, os troncos ficam da cor que eles são, mais escuros. E os propágulos, que são essas coisinhas bonitinhas aí embaixo, que se abrem como um livrinho verde, que já são indivíduos vivos. Essas espécies de mangue são todas vivíparas. Todas elas produzem os indivíduos ainda presos à árvore-mãe. Todos são liberados da árvore-mãe já com um par de pétalas, um par de folhas, um par de folhas, e radícula. Já é um serzinho vivo, prontinho para colonizar novos horizontes. Próximo. E no extremo sul do Brasil, em Laguna, no município de Laguna, na Lagoa do Imaruí, temos os representantes mais austrais dos nossos manguezais, ainda com o mangue preto e o mangue branco, e já a marisma, o ecossistema de marisma, substituindo a grande parte do que seria manguezal, numa latitude menor, e isso é a última visão que temos no litoral brasileiro do sistema manguezal. Próximo. E essa é a lagunculária, que é o mangue branco, também o aspecto mais retorcido dos troncos. Tem alguns lugares que a gente até chama que é o cajueiro, de tão retorcido que são os troncos das árvores do mangue branco, como o pecíolo vermelho, que é um indicativo que não precisa errar, não precisa ser taxônomo, a inflorescência e a infrutescência do mangue branco. Próximo. Aí é o produto, com produtores primários, a nossa vegetação, a cobertura do nosso manguezal. Esses produtores primários sintetizam matéria orgânica. Essa matéria orgânica sintetizada é exportada pelas marés. As marés sobem, dão uma bela lavada e levam para os estuários. Então, nós temos uma passagem de proteína vegetal a proteína animal, e é isso que vai formar a base de alguma das cadeias tróficas no ambiente costeiro marinho. E à direita nós temos um gráfico que é a linha cheia, é a linha da produção da serapilheira, desse material foliar, galhos, flores, frutos, tudo que é a matéria orgânica produzida pelo manguezal, e a linha tracejada é a linha de bactérias aderidas a detrito no estuário de Cananéia. Então, a gente vê que tem uma defasagem, que é o período de decomposição das folhas, que vão se tornar substratos para as bactérias na região estuarina, e isso dá o primeiro chute para a cadeia alimentar de partículas, a cadeia alimentar de particulada, como no estuário de Cananéia. Cada lugar é diferente do outro, não tem receita, não é dizer, em Cananéia é assim, então, não é, Cananéia é assim. Próximo. A fauna associada ao manguezal, que não é uma fauna única dos manguezais, ela é associada. Nós temos elementos terrestres, límnicos da água doce e do ambiente marinho. Então, nós temos aí aquela fartura do coração de mãe, que é o ecossistema manguezal. Próximo. Então, nós temos aí essa representação esquemática, já da década de 80, que é o manguezal contribuindo com suas folhas, seu material, a matéria orgânica sintetizada, e se transformando em alimento e produção secundária e topo de cadeia, que o homem está ali embaixo, ele pode estar em cima, pode estar no meio, que ele é capaz de interferir em qualquer nível trófico da cadeia alimentar, para o bem e para o mal. Próximo.
Essa é uma figura que eu gosto muito dela, fui eu que fiz, e essa é a nossa Arca de Noé, que chegou no manguezal trazendo aqui só a fauna brasileira, não temos aí leão nem girafa, e essa é a fauna brasileira que foi trazida pela Arca de Noé para nós. Próximo. Aí também um exemplo de a importância dos manguezais ao longo do litoral brasileiro para as aves migratórias. E a rota migratória atlântica, que é essa em verde, ela necessita de substrato para os pousos como trampolim para essas aves migratórias. Acabando com os manguezais ao longo do litoral brasileiro, nós estamos condenando como áreas de pouso para essas aves, que é a área de descanso e alimentação frenética, dia e noite, para essas aves, e também rompendo com a nossa responsabilidade da assinatura da Convenção de Washington, que é de 1940, de salvaguarda das espécies migratórias, não só das aves. E aqui embaixo, a última figura da base do lado esquerdo é um ninho de ave num galho de mangue na Baía do Araçá, em São Sebastião. Próximo. Serviços ecossistêmicos dos manguezais. Aí pode cantar em prosa, verso, pode ter figurinha colorida, pode ter de tudo, mas está na moda o sequestro e estoque de carbono. Está na moda agora. Mas acumulam biomassa, isso já foi moda também. É um complexo sistema radicular que filtra fosfatos e chega a filtrar também sal, retém sedimentos, isso é bem cantado também, participam da ciclagem de nutrientes, estabilizam e protegem a linha de costa, facilitam o controle dos fluxos de inundação, vejamos agora com o aumento do nível médio relativo do mar, produtor primário, já vimos aí também, e constituem uma das bases de cadeia alimentar costeiro-marinha. Então, essa lista pode ser grandemente ampliada e principalmente com os fatores culturais. A cultura associada ao ecossistema manguezal é algo que não há dinheiro que pague. A parte do sincretismo religioso, principalmente nos estados do Nordeste, é algo precioso. Efetivamente, todo o sincretismo entre a religião católica e o candomblé, o ritmo de vida, a associação de cada manifestação com as marés, com a época do ano, é uma riqueza que nós detemos nesse Brasil e não damos muito valor, ignoramos na maioria dos casos. Aí eu sugiro que vocês olhem o Atlas dos Manguezais do Brasil, que pode ser feito download de grátis, e lá tem um capítulo todo ele de sincretismo religioso de toda essa nossa riqueza. Próximo, por favor. Aí é só um exemplo da proteção de linha de costa garantida graciosamente pelos manguezais. Então, onde tem manguezal, isso nós vimos em 2004, com o tsunami na Indonésia, onde os manguezais tinham sido transformados em resorts ou em plantações de arroz, a água invadiu facilmente, com grandes ondas, que é a manifestação de um tsunami. Próximo. Também não podia deixar, nós vamos ter hoje uma contribuição falando sobre o Blue Carbon, que é o sequestro e o estoque de carbono por esses elementos, por esses ecossistemas típicos de regiões costeiras tropicais. E faz 2 semanas eu ouvi numa palestra de Ramsar, da Convenção de Ramsar, do Comitê Técnico Científico, que toda essa lama que abriga esses ecossistemas também é um importante sumidouro do carbono dito azul. Próximo. Aqui nós temos a nossa realidade, o nosso São Paulo, o nosso litoral. Vocês devem saber muito que esses 3 setores do litoral de São Paulo são totalmente diferentes. Litoral sul
tem uma grande amplitude de zona que é de planície costeira, que vai até o contraforte da Serra do Mar. O litoral norte, o contraforte, está juntinho da linha de costa, uma planície costeira muito estreita. E a zona da Baixada Santista é intermediária. Temos também esse alargamento da planície costeira, mas também temos regiões insulares no meio dessa grande plataforma e com uma ocupação urbana bastante chamativa, eu diria. Tanto esse anfiteatro do Litoral Sul como o anfiteatro da Baixada Santista tem 120 milhões de anos. Então, 120 mil anos, desculpa. E eles estão sendo, geólogos, 120 mil, não é isso? Anos. E eles estão sendo assoreados desde o início. Então, o que eram ilhas no início são morrotes hoje em dia. E o assoreamento continua. E o homem ajuda no assoreamento também, fatos que estão acelerando processos que ocorrem há milhares de anos, mas passaram a ocorrer no ciclo de vida de um humano hoje em dia. Próximo. Então, aqui algumas alterações, isso é Baixada Santista, áreas de manguezais que estão sendo transformadas em moradias para carentes, pessoas carentes, na falta de ações do Estado de propiciar e promover a residência. Eu, quando estava aqui na secretaria, no início dos anos 90, assisti à desafetação do Parque Estadual da Serra do Mar, dizendo aqui onde está tudo ocupado, a gente desafeta, não é mais parque, parque é para lá. Então, desafetaram a zona problema, não foi mais parque. Também, quando meu pai era químico colorista, trabalhava com tecidos, e dizia, Scheffer, como é que eu tiro a mancha daqui? Tesoura. Melhor coisa é uma tesoura tirar a mancha do tecido. E a desafetação da área lá de Cubatão foi magnífica, a tesoura para tirar a mancha. Próximo, por favor. Aqui, em 1991, o cenário da Ilha Barnabé, ainda começando a ser ocupada, porque vem já de 400 anos a ocupação da Ilha Barnabé, com moradia, etc. E nós vamos ver a seguir como está hoje. Próximo, por favor. A Ilha Barnabé, hoje em dia. Temos o complexo do Porto, Embraporte, temos ali o acúmulo de depósitos de granéis líquidos altamente inflamáveis e o manguezal a cada dia ficando menorzinho. Próximo. Canal de Bertioga, nós temos também exemplos, muitos. Aí essa linha dupla vermelha é a linha do SPU, recebi essa imagem do SPU, Serviço Patrimônio da União, ou Secretaria de Patrimônio da União, que delimita os terrenos de marinha, a linha de pré-amar média de 1831 e os acrescidos de marinha. Nós temos não só acrescidos de marinha, como acrescidos de marinas, fartamente aí no canal de Bertioga. Próximo. Veja, a Marina Tropical Náutica, eu fui assistente técnica do Ministério Público numa das ações em relação a esse conjunto de marinas e mostro ali uma foto de 1992, no canto direito abaixo, onde o manguezal tinha recém sido todo cortado para ampliação da marina. Esse é um dos casos que está no MP. Próximo, fui eu que vi. Também aí na Marina Guarujá, é outro problema, aí os dois rios foram transformados num grande condomínio onde as lanchas podem estacionar na frente das mansões, e fui chamada, inclusive, pelo DPRN, à época, aqui da Secretaria do Meio Ambiente, para fazer um relatório do impacto do aterro que estava sendo feito ali para o Canal C ser transformado em mais um conjunto de residências. Então, aí à direita estão algumas imagens do
que nós vimos na época e registramos da dragagem, da aspiração do fundo, e vocês podem ter uma ideia do tamanho das valvas de ostras que vieram para essa área do aterro. E ali estão os tubulões das dragas, que podem ser facilmente vistos. E o manguezal morto, porque foi circundado por um berma de terra para segurar o material lamoso. Próximo. Canal da Bertioga também, com a encruzilhada com o rio Itapanhaú, uma série, sou perita judicial de 3 processos, 3 ações civis públicas, 23 hectares de manguezal derrubado para fazer uma marina. Aí, como aquilo deu ruim, eles começaram a marina daqui do canto. E tem a marina, a outra marina. Hoje em dia, uma das marinas virou o terminal de balsa para passar de Bertioga para o Guarujá. Era tudo manguezal. Próximo. Aí tem agora tem, eu estava lá. Então, essa área maravilhosa do manguezal do Itapanhaú foi, então, inclusive, a leilão no ano passado. Um leilão extrajudicial, em junho de 2021. Fiquei desesperada, todo mundo louco, mas não teve lance. O mais interessado era uma empresa chinesa para fazer ali um terminal portuário, mas não teve lance. Mas também já teve leilão extrajudicial lá em São Vicente, numa área de manguezal também. Próximo. Isso é foto de agora, 2022, julho, na ilha de Ilhabela, uma marina, o enrocamento da marina, e veja que manguezal teimoso. Nasce no enrocamento da marina. Está ali ele. Ocuparam o lugar dele, ele vem e deve dar um trabalho para tirar isso tudo, para não estraga a vista de quem está na piscina, né? Próximo. Mas temos também a revanche. Então, esse é o manguezal da Balsa, lá em São Sebastião. Um aterro foi feito para ampliação daquela área na frente da cidade de São Sebastião, e em 2002 o aterro começou, que a parte da frente do aterro teve um recalque, e a maré começou a entrar. Levou propágulos. Início da colonização, depois 2005, 2016. Belíssimo, cheio de aves, inclusive tem um trabalho publicado sobre as aves, o efeito desse manguezal como um bosque de passagem de noite, nidação e passagem da noite das aves, que vão se alimentar na Baía do Araçá e, à noite, vão repousar nesse manguezal que se autoconstruiu. Próximo. Essa é a Baía do Araçá, onde um grande projeto auspiciado pela FAPESP, do Biota FAPESP. Nós trabalhamos 5 anos aí. A minha parte foi com manguezal, que é um 0,06% de toda a área, e eu tive que tirar leite de pedra, mas conseguimos, inclusive, uma colaboração do Jardim Botânico do Rio de Janeiro com uma especialista em genética de manguezal, genética de população, estrutura populacional genética, e foi determinada a qualidade da laguncularia racemosa em termos de riqueza e de estrutura genética. Nós aí estamos enfrentando bravamente a expansão do porto em direção à Baía do Araçá. Esses são os planos, tudo aprovado pela CETESB também, pelo IBAMA também, por tudo, mas conseguimos que o juiz se impressionasse, inclusive o juiz do caso fez uma sessão no Manguezal do Araçá. Teve uma sessão de campo, em campo, onde o juiz foi lá conhecer o cenário que nós estávamos bradando para conservar, e estamos conseguindo segurar por enquanto. Estamos conseguindo. Sebimar é um grande aliado, Unicamp, grande aliada, Instituto de Pesca, grande aliado. Então, nós temos aí dados, números, para contestar esse dito de que não vai produzir impacto. Não produz impacto. Próximo. Essa cadeia alimentar foi feita
de verdade especial para Baía do Araçá, e eu peguei o trecho da cadeia alimentar baseado nos detritos que vêm do manguezal até chegar nos produtores secundários e nos topo de cadeia. Próximo. Próximo. Eu acho que para tudo que a gente tem que fazer hoje em dia, nós temos que ter uma segurança jurídica. Então, nós temos a segurança jurídica mesmo com o Código Rural, que foi publicado em 2012, mas eles mantiveram que a manguezal é área de preservação permanente. Por tudo que eles tentaram desmontaram o ecossistema, mas manguezal é de vegetação, ecossistema de preservação permanente. Próximo. Um outro suporte legal, a própria Constituição brasileira, onde zona costeira é patrimônio nacional e as condições que assegurem a preservação do meio ambiente têm que ser garantidas. Próximo. A Constituição do Estado de São Paulo, de 89, ela é magnífica, muito avançada no tempo, onde ela fala da recuperação do meio ambiente, onde ela dá como a zona costeira o complexo estuarino lagunar de Guape-Cananéia, todos como espaços territoriais especialmente protegidos. E tem que assegurar a preservação do meio ambiente. E são áreas de proteção permanente, os manguezais, local de pouso ou reprodução de migratórios, criaturas migratórias, não só aves, e as áreas estuarinas. Constituição do Estado de São Paulo. Próximo. E a política estadual do meio ambiente de São Paulo também, nos artigos 2º, 6º e 7º, garantem no 7º parágrafo 2º que a Secretaria de Estado do Meio Ambiente tem a finalidade de planejar, coordenar, supervisionar e controlar como órgão estadual, etc., as diretrizes governamentais fixadas para a administração da qualidade ambiental. Isso é aquilo, né? Próximo. Aí só alguns exemplos, nós já estamos terminando. E isso é do arquivo, década de 50, foto do arquivo do Instituto Oceanográfico. Próximo. Aqui é para dizer que, desde 93, a CETESB desenvolve projetos de restauração de manguezais. Trabalhamos em conjunto, nós, da Laboratório Bioma do Instituto Oceanográfico e a CETESB, com a recuperação de manguezais, um estudo de caso da Baixada Santista. Geraldo Ezin, que era o chefe dessa sessão, nós tínhamos a Iris Pofo, e nós tínhamos a Gisela Menezes, que foi a minha pós-graduanda de mestrado e doutorado, e todos esses e mais outros colegas se atolaram muito, e aqui a gente vê a proposta de plantio que começou em maio de 93, e em novembro de 98 já tínhamos mini bosques de mangue nessa área de estudo. E na tese da Gisela, ela dá, inclusive, uma receita do passo a passo de como promover a recuperação de uma área de manguezal, nesse caso, Baixada Santista. Um sucesso, hoje em dia não se sabe o que foi recuperado e o que era a área problema. Eu não entendi. Ótimo. Imagina se você não apresentasse isso. Eu queria botar a minha bandeira aí também. Próximo, por favor. Tivemos em 95, em novembro, a Carta de Santos em defesa dos manguezais. Vejam, estamos cientes de que, isso em 95, manguezais abrigam flora geneticamente diversa. Em 2015, a gente teve esse dado geneticamente diversa. Os terrenos ocupados pelo manguezais são sistematicamente subestimados. E aí vai. Há necessidade premente de que sejam restauradas as áreas de manguezal degradadas por razões ambientais, econômicas e sociais. Próximo, por favor.
segunda página, devem ser estimulados por todos os meios disponíveis a aquisição, dissemina conhecimento, está aí, temos conhecimento, desenvolver ações de educação, etc. Mais uma, por favor. E recomendar a atuação conjunta de órgãos de controle, fiscalização. Lei a gente tem, gente. Próximo. Estratégias para implementar com sucesso a gestão do ecossistema manguezal. Ciência, estratégias adaptativas, difusão da importância dos serviços ecossistêmicos, destacar os riscos da perda desses serviços e gestão integrada em cada região. Próximo, por favor. Uma grande coisa que eu aqui marco, temos que sair do paisagismo para o ecossistema. Paisagismo é chuchar propágulo e ver e dizer, nasceu. Aquilo é paisagismo. Nós temos que transformar em ecossistema. Isso leva tempo, 10, 20, 30 anos. É o ecossistema que nós queremos recuperar, não é paisagismo. Próximo. Envolvimento da comunidade local. Sem esses fiscais com liderança, que tem conhecimento empírico, sem eles não vamos adiante. A academia para dentro do muro da universidade. A academia contribui com um protocolo de plantio, mas a academia não vai lá plantar. Próximo. Cada manguezal é único. Conserve os que temos. Pense antes de alterar o ambiente natural. Coopere com a natureza, restabelecendo as condições originais. Isso chama restauração ecológica. Ajude a natureza plantando. Mas antes, entenda a natureza. Pense antes de começar a plantar. Próximo. Conservar é bem mais econômico que restaurar. A última. Próxima. E viva nós! Bom, pessoal, vamos fazer um pequeno intervalo para o café e aí voltamos com a primeira mesa do nosso seminário. Muito obrigado, doutora Martins, Yara. podemos fazer uma perguntinha só? Ah, claro. Professora, parabenizando a senhora pela palestra, a senhora que já esteve desse lado do balcão, que medida a senhora poderia indicar como a mais emergencial para que aqui o poder público pudesse tomar para conservar ou restaurar os manguezais? Assim, se a senhora pudesse indicar uma medida ou duas, falar, vocês têm que fazer isso para ontem. Gostaria de saber. Vontade política. Vontade política. É o principal, porque o resto já está feito, a mesa está posta. Os técnicos estão aí. Houve uma renovação de técnicos, porque nós já passamos para cabeça branca, já demos nosso tempo, mas eu sou aposentada da USP desde 98, mas eu continuo. Tá? Então, não é que o aposentado pendurou a botina, ó, o tênis de ir no mangue. O fato é ter amor pela causa, acreditar na causa. Eu tive muita felicidade enquanto eu fui coordenadora da SIMP, porque eu tinha um respeito muito grande do secretário, Dr. Edson Milaré. Eu era da ciência, e eu só assumi o cargo quando ficou bem... Eu tinha um papel amarelo até, era de um bloco amarelo, estava escrito tudo que eu podia fazer, tudo que eu estava disposta a fazer, quando e sempre. E eu, quando vim para cá, eu tive licença da USP com pagamento de tempo integral, disponibilizada
para o governo de São Paulo. Eu tinha a chave da minha sala comigo todo o tempo. Eu trabalhei como eu quis. Eu tive a responsabilidade com os 3 institutos de pesquisa centenários, que eu lamento profundamente tudo que está acontecendo com eles hoje em dia, lamento muito, muito. Eu conheci a fundo o Instituto Florestal, Instituto de Botânica, Instituto Geológico. Conheci a fundo a trajetória deles, os projetos deles, os programas de pesquisa. E isso tudo no ano passado, aliás, fim de 2020, levou uma canetada e levou um tombo, uma puxada de tapete. E eu, à época que eu estava aqui, eu era muito respeitada com relação a esses institutos. E eles sabiam que eu contava com eles para administrar a SINP. Eu não podia coordenar uma coisa efêmera. Eu coordenava em função do aporte de todo o conhecimento que eu recebia daqueles 3 institutos de pesquisa. Eu viajei o interior de São Paulo por tudo quanto era barranca, desde a Vossoroca até a plantação de araucária e de pinos lá na estação de Campos do Jordão. Eu conheci a Vossoroca de Paraguaçu Paulista, eu conheci o trabalho da estação de Assis, de recuperação de animais resgatados na natureza. Então, é esse material que foi fornecido para mim, que eu ofertava para o secretário e o secretário ofertava para o governador. Então, eu fui respeitada, fui muito respeitada e não tenho nada a reclamar. Foi uma experiência incrível. Inclusive, no primeiro ano, foi um desafio, onde não era só... Eu não era a última da linha, eu era a primeira da linha. Tudo que eu assinava tinha que ir para cima, para ver se era aprovado ou não. Tivemos muito respaldo da gestão da secretaria. O segundo ano já foi um exercício de permanência, porque eu já não tinha uma linha do meu currículo vitae. Nos 4 anos que eu tive aqui, meu currículo não andou uma linha. Eu não fazia ciência, eu fazia administração. Tive um chefe de gabinete fantástico, que me chamava de professora. E eu dizia, o senhor me chama de professora? Ele disse, porque aqui entrou no elevador é doutor. A senhora é a única que é professora. Então, vejam que havia uma parceria muito produtiva. Então, vai precisar tirar cascalho de um rio em Itanhaém. Eu perguntava para o Florestal, perguntava lá para o pessoal do Florestal, olha, esse rio tem um cascalho, pode remover? Não, senhora, porque esse cascalho faz isso. Vinha um parecer técnico, eu assinava e mandava para o gabinete do secretário. Então, o que precisa é vontade política, porque o responsável tendo vontade política, ele inspira os demais, que são os técnicos. Os técnicos sabem isso, o apoio jurídico. Nós temos, agora eu não sei, mas tinha uma consultoria jurídica muito boa, muito eficiente. Então, o que acontece é a falta de tempo, é segurar um pouco esse tempo, que quando vinha para mim uma ordem, queremos isso. Digo, mas não, o Instituto de Botânica tem que dizer isso, isso. Digo, calma, os projetos que eles têm não eram para responder essa pergunta. Cada projeto responde a determinadas perguntas. Leva entre desenhar um projeto, submeter ao CNPq, a FAPESP, receber, instalar. Antes de 5 anos não vem resultado. Não é assim. Não é ordenhar uma vaca que sai leite. Então, os nossos tempos são diferentes. Mas se eu tiver um tempo sob um guarda-chuva de vontade política, eu atuo. Doutora Yara, a organização agradece muito a sua aula magna e esperamos contar com a vossa colaboração nos projetos que vão sair com certeza desse encontro. Martinos, que prazer. Olha, o gerenciamento costeiro que conte quantas vezes estivemos juntos
E lembra o patrimônio genético a importância do patrimônio genético dos manguezais da Baixada Santista para colocar no gerenciamento costeiro que eles eram importantes. Tá? A resposta saiu algumas décadas depois. São importantes. Ponto. Muito obrigado, hein? Vamos para o café, então, pessoal. Café rápido, hein? Nós não podemos atrasar por conta do pessoal que está online. Os palestrantes online estão preparados para seguir o horário, tá? Muito obrigado.